Estamos aqui com o nosso terceiro episódio do podcast Ir Além, Agir com Amor, dentro da Semana Vocacional Marista. E hoje com a temática de suma importância, o núcleo familiar, a vocação matrimonial com o casal Carolina e Eric. Mas antes disso, você já pegou o seu aparelho celular? Já foi lá no botãozinho embaixo e inscreveu-se? Deixa o seu curtir? Deixe também um comentário e uma pergunta acerca desta e das outras entrevistas que aqui já tivemos. A vocação presbiteral, que foi na segunda, a vocação diaconal no dia de ontem. Hoje, vocação matrimonial. Amanhã será a com o irmão Marista. E na sexta-feira, sobre o laicato jovem. Nós estamos aqui justamente nessa proposição de refletirmos acerca da vocação. E a você, da Rádio América, que nos escuta, pode também ligar para a rádio, fazer sua pergunta, que ela chegará até cada um de nós e carinhosamente a vocês responderemos. Vem conosco e participemos desse podcast. Hoje, quem fará as perguntas será a nucleante do Núcleo de Animação Vocacional, Fernanda. Bom, eu queria saber, né? Boa tarde, né? Eu queria saber, primeiro, a respeito um pouco de como Deus, né, se manifestou nessa vocação de vocês, que é o matrimônio. Tanto como ele se manifesta no dia a dia, como vocês percebem a presença de Deus, tanto nos dias, na convivência diariamente, quando você acorda, olha para ela, quando você acorda, olha para ele, no encontro de vocês, quando se conheceram. Muito bom. Obrigado, Fernanda? Obrigado, meu Colégio Marista, por ter a oportunidade aqui pra gente, né, estar participando com vocês aqui. Conversar um pouquinho, na verdade, um grande bate-papo nosso aqui, né? Sim. Carolina, quer começar? Posso começar então? Pode né, começar. Então, tá bom. Quando você fala dessa parte da vocação do matrimônio, né, e eu acho legal você ficar à vontade aqui, como a gente conversar junto aqui e falar sobre isso juntos, que esse é o propósito. Desde o começo, que eu falo por mim, uma coisa bem pessoal, que a gente até conversou sobre isso, Fernanda. No dia que eu cheguei aqui, que eu vim para o Espírito Santo, que eu ia ficar um mês, e estou até hoje 13 anos, então isso já diz muito, né, nesse sentido dessa vocação do matrimônio, de estar do lado delas, de construir família, de ter toda essa formação de família que a gente tem. Então, é isso que eu posso passar para você. Primeiro, essa parte do momento, se quiser um momento específico, que isso, depois de toda a caminhada nossa, a gente consegue entender o porquê de cada coisa. Por que eu vim para cá? Por que eu não ia vir para cá? Por que na semana que eu ia embora eu conheci Carol? Por que eu estou até hoje? Então, isso diz muito, não, em relação... O agir de Deus é todos os dias da nossa vida. A gente consegue, né, ver Deus ali no dia a dia. Não é fácil, tá? Não é fácil. A gente busca todos os dias a presença de Deus, está dentro de casa, porque não somos perfeitos. Brigamos também, né? Mas a gente busca, né, tá ali e se respeitar todos os dias, acima de tudo, e colocar Deus à frente de tudo mesmo, assim. Sempre nas dificuldades, né, colocar sempre Deus à nossa frente. Até porque é bom até mencionar isso, até da homilia desse final de semana, que a gente, né, participou da missa. Até porque, para não ter esse pensamento equivocado, né, que as pessoas realmente têm. Eu estou na igreja, estou sempre na igreja, como a gente também serve, enfim, a gente pode até pontuar depois um pouco melhor sobre isso, essa nossa participação efetiva dentro da igreja, né? E você acha que você está blindado com relação a isso. E não é bem isso, né? A gente sabe o quê? Que qualquer tipo de problema nesse sentido, dificuldades vão vir, existirão, né, de qualquer forma. A diferença é como você irá tratar isso. A fé que você tem e como você realmente sabe que Deus está ao seu lado e com ele você vai caminhar. E não só isso, né? A gente fala de respeitar um outro também, essas diferenças que são normais do dia a dia. Paciência. A gente fala muito sobre paciência. É fundamental, sim. Você ter esse momento de silêncio, ainda mais vocês jovens, né? Essa coisa do silêncio, de muita informação que a gente tem hoje em dia. Escutar, né? Saber escutar. Então, esses detalhes que a gente menciona do matrimônio e você ter essa experiência, não é ligado à perfeição, pelo contrário, até porque não se vende essa parte da perfeição em lugar nenhum. É a questão mesmo de você estar nessa caminhada e você ter esse cuidado na caminhada em termos de vocação matrimonial. Saber ouvir, principalmente saber ouvir. Com certeza. Você acredita que, assim, você, igual falou, veio não pretendendo ficar muito tempo, encontrou ela. Você acredita que Deus trilhou esse caminho, já estava destinado a você ver ela, houve aquele momento em que você olhou para ela, ou você olhou para ele e falou assim, ela é o amor da minha vida, eu quero constituir uma família com ela, eu quero, sabe, aquele momento em que você olha
e sabe que é certo, assim, ouve isso? Não, isso aí eu vou falar até... Pode falar. Parte, assim, é interessante você falar isso. É a construção da família, realmente, né? Então, é muito isso. Quando a gente pensa em relação a olhar... Primeiro, no fim de semana que eu ia ficar para ir embora na semana seguinte. Então, acabei ficando. Então, isso é uma coisa que para mim já tem um porquê. Mas, obviamente, esse porquê, essas situações, a gente só consegue enxergar mesmo depois que as coisas vão acontecendo e a maturidade que a gente tem na igreja. Depois que passa. Na maturidade nossa mesmo, entendeu? Nesse sentido. Por quê? Porque até ter isso, a gente não... Você acaba, muitas vezes acontece o seguinte também, isso é bom relatar, comentar. A gente sempre pede. E quer que Deus faça o quê? Seja feita a nossa vontade. E isso é o erro. Fez minha vontade, estou satisfeito. E, invariavelmente, depois que faz a sua vontade, você até esquece, você afasta para feita a vontade. Então, é o contrário, o caminho é contínuo. E não só as coisas que eu sempre falo com o Carol, a gente sempre fala lá em casa. Que aí tem muito a ver com o que você falou. Seja feita a sua vontade. Por que eu estou aqui? Por que eu fiquei aqui? Ao invés de ficar reclamando, não, o que tem de oportunidade? Por que eu estou aqui? Será que é porque está mais perto da igreja? Nunca foi, que a gente sempre foi, né? Enfim, a parte católica sempre teve. Mas participar realmente, como participamos hoje, como estamos inseridos, é um porquê de eu estar aqui? Foi por isso que eu fiquei até o do Espírito Santo. A nossa caminhada na igreja, né? A gente sempre tenta colocar, lá em casa eu sempre falo, ir no Santíssimo, colocar Deus, Jesus ali no nosso centro, porque não adianta, às vezes a gente não consegue enxergar, não consegue ver as dificuldades. Isso não é fácil. Falar isso não é fácil, não. Não é fácil, mas sempre colocar Deus na frente, sabe? Sim, a gente entende, né, que tem todas essas dificuldades, realmente não é um caminho fácil. E talvez você nunca imaginaria que sua vida seguiria esse caminho completamente diferente, né, mas se é uma coisa assim que estava destinado, que talvez nunca tenha passado pela sua cabeça, né. Eu gostaria de saber se houve alguma inspiração para vocês, né, para tomar essa decisão de se unirem, de constituírem uma família, se vocês tiveram o apoio da família de vocês, como que foi isso? Você deixa você falar primeiro. Sim, na verdade a inspiração sempre foi Maria. Maria, né, é o centro da nossa casa também, além de Jesus, e minha família, meus pais também são católicos, então assim, a gente sempre teve a caminhada, minha mãe servia na igreja também, e quando a gente casou, a gente logo depois passou, né, um período, 6 anos depois, a gente fez o ECC, que foi uma virada de chave para a nossa família, né, porque eu já servia antes, então a nossa inspiração, né, nossa inspiração é Maria, Jesus. E isso é importante você destacar que ela está comentando aqui com a gente. Por quê? Porque ela sempre comentou, além dessa parte católica, a família toda, a família da minha mãe de Minas, enfim, por mais que eu morasse no Rio, viesse de Curitiba para cá e estou até hoje, sempre foi muito ligada na parte da religião, do catolicismo, né? E isso é bom, importante, porque mencionar, até a gente está falando de colégio, né, do Marista e tudo, é a base que eu tive. Por mais que o momento da vida eu senti, agora depois a gente consegue observar e ter esse entendimento. Não que eu saí, mas não estive tão inserido, a base foi o que me fortaleceu e eu sei até hoje que eu falo com Carol, que eu nunca fiz nada que eu me arrependa no sentido até dessa parte minha da religião, de fazer o certo e errado, saber o que é certo e errado, e até inconscientemente, até porque eu estava mais afastado, porque essa base eu tive. Então quando você comenta isso, é importante ter também destacar isso para quem está escutando, ouvindo e vendo a gente, essa semente que ela faz, a base escolar, a base da família, a base, né, da igreja, tudo ali, é onde forma realmente o cidadão, que a gente fala sobre formar cidadão, né, nesse sentido, para você ter a caminhada por mais que uma horinha, isso você fala por mim. Deu aquela saída, eu nunca fiz nada que olhando agora depois, não, realmente, eu não estava inserido, mas eu não estava também fora, porque eu não fiz nada daquilo que realmente me arrependa e saiba que foi errado. Então isso é importante deixar também esse recado, essa ideia, quando eu falo de ECC também, que eu falo dela, não me alongando, que ela comenta, ela sempre foi muito, realmente, sempre inserida na igreja. E nesse período até depois do casamento, era estranho, eu olhando para trás agora, se olhar, ela já servia para os pequeninos e tal, ia com a nossa filha, com a mais nova Maria Flor, e eu ia para academia, por exemplo, básico. Eu falei, gente, mas tem uma coisa errada aqui. Eu acho que nesse momento eu podia estar junto com elas e tal. Então, é esse momento da caminhada. E a caminhada que você vai fica vendo. Mais difícil. Quando o marido vai para academia, eu vou, porque tem um conflito. A gente, né? Ele não falava, que não precisa, eu preciso fazer exercício, eu não precisa fazer, não é isso. Mas tinha horário da missa também, então eu estava indo para a igreja, às vezes Maria Flor não queria ir com a gente, a Luísa em casa.
Ficava naquela coisa, né, de... Engraçado que eu vou mais que você, tem horas. Tem horas que vai mais do que eu. Então, assim, ficava naquela discussão. Quem vai ficar? Nossa, por que você tá indo tanto pra igreja? E aí, quando ele veio junto comigo, entendeu? É outra coisa. E a frase também, que aí serve até para quem estuda, enfim, na parte escolar e tudo. A gente some aquilo que a gente conhece. E é a verdade. Não, é a verdade. Porque quando você conhece, aí meu caso, falo por mim também, de estudar, gosto de estudar, enfim. Quando você começa a estudar, você começa a entender, aí você fala assim, gente, eu não sabia. Eu era meio que, aqui a gente fala católico de BGE, deveria ser, sim. Porque eu falava que era, mas no fundo eu não conhecia a igreja, os fundamentos da igreja. Então isso é importante também, nesse ambiente também que está escolar, de estudar e ter esse conhecimento, né? Então acabou que, assim, ela te levou para essa base mais religiosa, mais né? sólida, assim, isso, com certeza. Sim, você tinha uma base mais família, vendo muito provavelmente matrimônio dos seus pais, sim, né? Sim, até hoje. Meu pai fizeram 50 anos de casado. 50 anos. Então, realmente é bom você comentar isso. Obrigado até por lembrar. Né? E os pais também, seus pais também são casados há quase 45, isso. Quase isso. Então, é exatamente isso. A gente tem uma referência muito próxima. Então, acabou que ela trouxe essa referência, assim, essa base religiosa, foi importante para você, porque você, através disso, você passou a entender mais o porquê de tudo, né? Exatamente. Exatamente. Dessa vocação matrimonial mesmo. Exatamente. Vocês falaram, né? Vocês poderiam falar um pouco pra gente como vocês vivem essa vocação assim no dia a dia? Como vocês falaram, não é perfeito, tem os conflitos aí. Se vocês pudessem trazer um pouco, alguns conflitos e momentos felizes também que vocês compartilham nessa vocação diariamente. Quer que eu fale? Começar? Então tá bom. Quando você tá... E é importante frisar isso, né? Vou falar da igreja, então, que está mais inserido dentro da igreja, nas pastorais que a gente recebe. Eu estou na liturgia hoje, ela está como coordenadora paroquial dos pequeninos, e também está na liturgia comigo, virou minha estagiária, logo depois já trouxe, que é importante. E isso que a gente fala muito, né? Da vocação. Você fala sobre os dons, né? Sobre um propósito, sobre um chamado, mas você escutar esse chamado também. Eu comecei como catequista, então você fala como catequista, foi ótimo, porque me inseriu ali, e voltei a estudar, voltei a estar ali. Só que a igreja, você tem cada lugar na igreja, você pode achar o teu dom, pode ser na música, pode ser, né, nos pequeninos, pode ser na acolhida, e eu mexi na liturgia porque é onde realmente eu vejo que tem o meu perfil, e não que eu não vou os outros também, mas ali eu estou mais inserido. Então quando você fala de desafio, é você saber que você está ali, que você serve a Deus, né? É isso também. Então, primeiro, julgamento. Você aprende, é difícil, no começo é muito difícil. Aprendeu que não julgar as pessoas. Você não tem para julgar ninguém. Você sabe o que é certo e o que é errado. Se a pessoa faz o que ela... Você pode até, se ela chegar para você, você fala, olha, isso aqui, eu acho que é assim. Pela doutrina da igreja é assim. Mas tem livre-arbítrio também. Então, você não julga e você deixa... Então, isso é um desafio. De você estar ali sem julgar ninguém, saber seguir o que é certo, fazer o que é certo, por mais que uma coletividade ou alguém mais próximo não queira que você faça o certo. É um desafio. Então, é aquilo que ela fala, do silêncio, de escutar e oração. Que engraçado que a gente fala coisas, parece que coisas assim, não é piegas, mas é verdade. É o dia a dia. Então, na verdade, é o dia a dia. E tem hora que o dia a dia, depende de quem está escutando, pode soar uma coisa assim, mais do mesmo, mas é o que você vive. É difícil trazer isso para dentro de casa, porque às vezes você está no cotidiano ali, na rotina, exatamente. E você... Passa por cima e aquilo ali te engole de uma tal maneira que você, quando você vê, você fala, peraí, calma. Respira. Né? Respira, vamos lá, vamos pensar. O que é prioridade? O que não é prioridade? Eu passei a ter isso com prioridade. Ela sabe meus rituais no sentido de rezar, de oração. Aquilo para mim, assim, o que você não sai de casa sem rezar, sem fazer meu ritual ali, que eu tenho que fazer. E às vezes fora, quando a gente está na igreja e tudo, quantas vezes a gente já foi para missa? Obrigado mesmo, e chega lá dentro da igreja, aí tá ali sem se falar, mas de repente pega na mão, porque o agir de Deus já tá fazendo, tá movimentando a nossa vida. Então, assim... já foi bom que já foi. Já foi, mesmo exatamente. Já foi. Não é aquela coisa assim, não, vai olhar lá aquele casal perfeito. Não, porque a gente sai de casa, às vezes, quantas vezes já foi? E briga, não sei o que, meu Deus, o que a gente tá indo fazer na igreja? Não, tá lá, a gente tá indo para poder tentar buscar o melhor. Então, porque tem horas que tá aquela confusão e tudo, aí a gente fala, peraí, calma lá, né? Então, isso vai acontecer. Não é porque a gente está dentro da igreja que não vai acontecer. E tem coisa que questione, de questionamento me acontece com ela. Até que você falou que eu feliz de estar aqui. Muito do que eu faço, enfim, profissionalmente falando, não tem no Espírito Santo. Eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que ir embora, quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora. Ao mesmo tempo, depois eu falo, mas por que eu estou aqui? Que a gente estava conversando. Tem um porquê. Aí você vai amadurecendo. Aí que eu falei no começo, né, da vontade.
seja feita a sua vontade. Mas isso é amadurecimento, porque não é assim, isso é muito fácil falar. Agora eu estou falando que eu estou exercitando na prática, eu faço isso. Mas você ficar assim, não quero fazer isso. Por que aconteceu isso? Não é possível. Tinha acontecido isso. Então, no fundo, eu falei, Carol, lembra aquela vez que eu falei, não era para ter acontecido. Se tivesse acontecido isso, acontecer isso, você viu aqui, aconteceu? Então a gente entrega também essa coisa de entregar muito. A gente tem visto muito isso mesmo. Quando você está dentro da igreja, você consegue ver isso. E é difícil. É difícil, mas você consegue ver. É verdade. Então, acaba que vocês cresceram, né? Vieram, como vocês falaram, crescendo juntos, né? Buscando o melhor em estar em equilíbrio, estabilidade, sempre juntos. As dificuldades que vocês passam, né, no dia a dia, sempre resolvendo juntos, principalmente na base da igreja, né? Em paz também com vocês mesmos, porque é muito difícil conciliar esses pensamentos assim. Todos nós, né, a gente precisa de um tempo separados, né, um tempo para pensar individualmente, mas vocês também conseguem conciliar isso juntos, né? Isso é interessante, até pelo time que a gente está fazendo isso aqui hoje. Até foi do Padre Leon, na homilia agora de domingo, né? Ele falando sobre, explicando, né, toda a homilia, que, enfim, muito, muito rica, como sempre. E ele comentou exatamente isso, de você estar sempre, você no barco, até do barco, né? Pedro e tudo. De você ter Jesus ao seu lado. É isso, você tem ao seu lado. A caminhada você tem ele ao seu lado. Então, quando a gente fala ter ao seu lado, é em termos de família mesmo. Né? De você trazer Jesus para dentro da tua família. Né? Que são coisas simples que eu falo. À noite, a Maria Flor, mais nova, né, que está na catequese agora, reza junto. E na infância missionária. Na infância missionária, muito bem. É importantíssimo destacar isso, que ela ama, por sinal. Então, isso é legal. Você está ali, sabe? São esses momentos, porque a gente tem tanta distração. Isso é verdade. E quando eu falo isso, até de você ver que não é perfeito, as coisas não são perfeitas, e eu acho que isso é importante destacar da evangelização, é a questão, por exemplo, tem hora que é muito fácil você querer evangelizar perto dos seus, do que está dentro dali. O difícil é quem é diferente, que a gente falava da própria homilia, aproveitando o domingo, de você falar com os pagãos. Então, assim, eu falei, cara, então tem um propósito. Se eu estou aqui, se eu trabalho com um determinado ramo, que a maioria das pessoas não acredita tanto, ou olha você com uma certa situação, é o momento de eu chegar, conversar, a pessoa já me conhece, e ver que não é bem assim. De ter uma escuta junto a quem não acredita, por exemplo. Tem coisa de pescar, né? Então, é interessante. Então, esse todo o contexto que eu falo é interessante para você entender, né, cara, se quiser até complementar em relação a isso, é que essa caminhada, você tem que ter o seu momento, sempre tem que ter, respira, brigar nem nada, e da família, que eu acho não, que meu pai aprendi a falar assim, não acho, eu tenho certeza que é importante. Sim, ainda assim, dentro desse ramo religioso, assim, que você falou que Maria foi o seu apoio, a sua base, principalmente. Eu queria saber como que o sim de Maria dialoga com a missão de vocês matrimonial. Porque, assim, a gente sabe que a partir do momento que ela recebeu o chamado, ela teve que abrir mão de várias coisas. Então, eu queria saber como isso dialoga com a missão de vocês. O servir, a gente serve, né? E o servir, você precisa abrir mão de muitas coisas. Então, assim, quantas vezes a gente deixou, né, de estar com a família, com os pais, ou ir para um aniversário, ou fazer as coisas do dia a dia para estar na igreja. Tanto que tem gente que fala, nossa, mas vocês estão o tempo inteiro na igreja. E isso não é fácil, mas é uma escolha diária nossa de estar. A gente realmente escolheu viver isso. Lógico que a primeira igreja é a nossa família, é a nossa casa. Então, assim, a gente faz as nossas coisas. É o equilíbrio. Lembra do equilíbrio, que você falou, a palavrinha é fundamental. Exatamente. Igreja doméstica. Exatamente. Então, a gente está, né, dentro ali, está na igreja servindo, mas a gente faz as nossas coisas também. Mas nós também deixamos de fazer muitas coisas por opção nossa, por escolha nossa, para estar diante ali de Jesus. Não, e quando você fala de Maria, né, que é importante você destacar, que bem mencionou, de você ser feito a sua vontade, de você acreditar no propósito, você escutar e você, tá bom, eu não sei para onde eu estou indo, mas eu sei que ao seu lado eu caminharei. Isso tem tudo a ver, aí sim, com essa percepção de eu estar aqui. Isso só consegui pegar depois. Então, não é possível, tem que ter um propósito. Não é possível. Então, tudo bem, vou pensar no lado bom, vai ser bom para eu ter mais paciência, vou deixar de reclamar dos outros, quem pensa diferente de mim, quem não sei o que pensa diferente de mim. Melhorou muito, ela evoluiu muito. Eu não vou reclamar no trânsito. Ok, isso realmente é uma evolução. E não é fácil. Você vai na terceira ponte, depende do horário, ela fala, agora é a hora. Eu boto no meu salmo, escuto aqui, vou rezando e tá tudo bem.
Então, é isso, é você entender. Então, quando se fala desse propósito, né, a gente fala de Maria, é isso. É eu entender que, por mais que tem horas, naquele momento, eu não saiba muito bem o porquê que está acontecendo aquilo ali, vai dar certo. Eu vou acreditar, vamos, seja feita a sua vontade e vamos embora. A gente está aqui, né? A gente está aqui. Você levou ele totalmente pro bom caminho, então, pra... Olha, levei. Parou isso, Carolina. Levou ele a ser uma pessoa... Eu vou te falar que tem data, hora e dia tudo e o ano, porque foi no ECC de 2023. Exatamente. Então foi uma virada de chave na vida dele. Eu chamava, agora posso falar, já que estamos entre amigos aqui, todo, enfim, e família, chamava ela de Carola. E lá vem a Carola. Ah, Carola. E isso, a base que eu falei, a base toda religiosa, mesmo assim tinha minhas orações, rezava, sabia que eu queria fazer o certo, sempre busquei fazer o bem, da forma que eu acreditava, e sempre, né, nesse sentido. Mas essa parte, como ela comentou... E ele sentiu, o dia que ele sentiu que foi no SCC, o amor, o Espírito Santo, o amor de Deus, aí dali foi assim. Mas demorou também, não foi tão simples. Não, mas no dia você ali sentiu o fogo do Espírito Santo. Aí depois fui servir, aí não servi também... Quase titubeei. É difícil, é difícil. É isso. Bom, eu queria saber se vocês têm algum conselho para dar para algum jovem que deseja seguir, né, essa vocação matrimonial ou aquele que não deseja seguir, né? Eu tenho 16 anos, eu não penso em... Por enquanto, não penso em ter essa vocação matrimonial, não penso em constituir família. E assim, eu vejo muitas pessoas da minha idade, né, focadas muito nos estudos. Pensam que não dá para conciliar a vida escolar, né, a vida, fazer uma faculdade, enquanto tá casado, né, tipo, esperar se formar para depois pensar em casamento. Então, queria saber de vocês dois, né, se vocês têm algum conselho para dar para aquele jovem que pensa em constituir, criar família, ter essa vocação matrimonial, e aquele que não deseja também. Pode começar. Vocação é um chamado, né? Vocação é um chamado. Então, assim, são escolhas que a gente faz, a gente precisa saber o agir e o entender de Deus, né, na nossa vida. Não é fácil você buscar, você encontrar, você escutar, porque... O escutar, às vezes a gente precisa silenciar para poder ouvir Deus. Então, assim, e quando a gente consegue entender isso, né, saber que Deus está chamando, que tem essa vocação, tudo fica mais tranquilo, mais calmo, mais leve, e a gente sente o momento que deve acontecer. Então, assim, para o jovem eu deixo a mensagem para poder escutar, para poder ouvir mais, os mais velhos, né? O casamento é muito bom, não é fácil. Não vou falar que é um mar de rosas, é lindo, maravilhoso. Não vai vender algo assim, não. Não é a nossa realidade, não é a realidade, né? Eu acho que de ninguém. Então, assim, a gente tem as dificuldades, mas a gente caminha junto. Isso. Eu sei que ele é meu porto seguro, ele sabe que ele também, né? Ele me tem como porto seguro e a nossa família. Então, assim, é buscar todos os dias, é escutar, né? Os mais velhos. Não, e é interessante até quando você comenta isso, né, de conselho, assim. E aí, quando conselho, a gente brinca muito na parte que o conselho se vende, enfim. Mas é a questão muito pessoal que você pode abordar e tentar passar uma verdade mesmo porque passou contigo. Um exemplo desse. E a gente sempre brinca isso. Nunca fui perdido, não é isso. Não está chegando nesse momento. Mas até a gente sabe mesmo que Deus chama aquele... Igual a gente fala, eu achei ótimo uma vez que eu estava conversando com... Não sei com quem foi. Mas a gente fala sobre, quando fala, sempre olha para os pobres, né? A gente fala dos pobres muito. Por quê? Igual a gente fala do filho pródigo também. Você não ama um mais do que o outro. Na verdade, você vai olhar ali talvez com mais carinho para quem precisa mais naquele momento. Então a gente tem que entender isso. Não é amor, não é? O amor é igual. Né? Tem ama as duas iguais. Sim. Mas talvez naquele momento, essa aqui, vou ter que olhar mais com a Maria falou aqui agora, ou com Luísa, porque nesse momento está precisando mais da gente. Então, quando a gente fala isso, você fala da boca do matrimônio, né? Eu sempre vivi uma vida muito tranquila, mas eu brinco do meu centro de devoção, gosto muito de São Francisco, Santo Antônio também, obviamente, e muitos Santo Agostinho. Até por toda a vida de Santo Agostinho, que nessa parte, né, Inclusive próximo dia 28, né? Exatamente. Então, eu tenho muito isso, né? Então, é aí onde eu tenho, quando você vai estudando, você vai entendendo, de não ter certo e errado, enfim, nesse sentido da vida, que você tem um momento que você pode escolher algo diferente, eu falo, pô,
Eu nunca pensei a viver uma vida tranquila, futebol, entretenimento, enfim, tá ótimo. Tudo, para mim ali estava tudo ótimo. E isso está bem, não tem problema nenhum, desde que não estava fazendo nada no sentido que fosse realmente errado em relação ao que eu sabia que era na parte de religião, mas esse chamado vocação matrimonial é onde te dá mais a segurança no sentido mesmo da família. Aí uma coisa que a gente está falando semana da família é essa base. É onde você sabe por quê. Não estou bem. Aí tem hora que fala, vou conversar? Tenho com quem conversar. Você tem com quem trocar ideia. Eu quero fazer algo, você acha que vale a pena? E não só isso, é aquilo que você pensa. Você passa sem pensar num todo, né? Sim. Por mais que tenha decisões que eu sei que eu poderia ter saído pelo Espírito Santo antes, eu falei, não, vou ficar aqui agora, que é o momento que eu quero estar perto da minha família. E às vezes o sexto sentido também, né? De entendeu? trazer... Então, e quem não tem, não é aquela coisa que você comentou até de quem, no seu caso, por exemplo, específico, você comentou. Sim. É um processo. Eu digo que agora é você entender o processo. Caminhar. Vai caminhando. E vai vendo aquele chamado, aquela escuta. Se for o momento, não é o momento. Mas o mais importante, até olhando para a câmera que a gente menciona, é você saber procurar, saber o que é certo, estudar, ter os fundamentos, escutar, silenciar e caminhar. Eu acho que é isso. Não é isso, Carolina? Eu acho que nesse sentido você consegue ter uma percepção do que você vai na frente vai querer para você. Sim, vocês falaram bastante do chamado, mas vocês acham que, assim, a vocação é um chamado, mas vocês acham que aquele jovem que não deseja realmente ter, ele deve se sentir pressionado a procurar por essa vocação, ou vocês acham que tá tudo bem, ele é uma escolha, assim? Não, acho que não tem que ter pressão, né? A minha opinião, acho que o jovem não precisa ter uma pressão para esse chamado. Ele precisa, na verdade, caminhar, né? Deixar caminhar. Isso. E com Jesus vai mostrando esses dons. Porque às vezes, igual você falou, você quer estudar, você quer fazer sua faculdade, isso está tudo bem. E vai chegar mais à frente com a sua maturidade, porque a maturidade só vem com o tempo. A gente precisa passar, né, por todos os caminhos até a gente chegar. Então, na hora que você tiver essa maturidade, né, tanto dentro da igreja, né, ali com o chamado de Jesus, como na sua vida pessoal, você vai saber o momento ali de, né, da sua vocação, do seu chamado, do seu dom. Então, pode ser que meu chamado não seja esse, assim. Vocês acham que meu chamado não precisa ser matrimonial? Temos vários chamados, né? Vocações, temos várias vocações. Sim, então, minha vocação pode não ser essa, então. Você tem a vocação do matrimônio. Na própria semana agora da família, está vendo outras vocações. Então, o importante, isso é importante mesmo, destacar até para quem nos ouve, escuta e vê, é essa questão de você entender que eu tenho que seguir essa caminhada. Eu sei que esse é o caminho. Tendo o caminho bem definido, aí você na frente, você, tá, agora vamos lá. Colocando Deus sempre à frente, vou escutar né? aqui qual que é o meu chamado, para onde que vou ser levado. Porque quando a gente chama, a gente pede, Deus escuta e Ele fala com a gente. É impressionante, fala mesmo, a gente tem várias experiências. Tem hora que ela faz que você não quer escutar. Não quero, isso não é para mim, eu quero isso. Mas é uma coisa que eu faço dentro de casa, que eu faço sempre assim. Parece fácil, eu tô falando isso agora, depois de quanto tempo já? Quanto tempo? Seja feita a sua vontade. Então não se apressa, não. Sim. É isso mesmo. O tempo mesmo. de Deus é diferente do nosso. Exatamente. E em meio às distrações do dia a dia, essas dificuldades que vocês vivenciam, como que vocês cultivam a escuta de Deus, assim? Assim, alguns momentos de oração, específicos. Tem momento de oração. Como a gente comentou no começo, né? Eu sei que de manhã cedo eu tenho aquele meu momento de oração. Aí eu sei direitinho, né? As leituras, o salmo, o evangelho, tem homilia, escuto 2, 3 homilias diferentes, eu vi o santo do dia, faço uma novena. Isso é meu. Não tem problema, acordo mais cedo. Então, isso, esse é meu momento. E o meu momento, eu vou muito pro Santíssimo. Muito. Onde eu me alimento, é onde eu busco, onde eu choro, onde eu brigo com Jesus. Eu falo, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu não estou entendendo. Fala comigo, me mostra o que o Senhor quer, porque eu não consigo te ouvir. E é impressionante como ele fala. E pastoral também, quando a gente fala de relação pastoral, enfim. Situações simples, mas que fazem diferença para mim. Por exemplo, além de servir, a gente pode falar nessa parte aqui, do lado dos idosos. Eu fui uma vez com ela, falei, Carol, eu não quero mais deixar de ir. Era para ir a cada 15 dias, eu quero toda semana, porque ali celebra a palavra, eu falo, e só de estar ali,
com eles. Nossa, maravilhoso. Nossa, eu falei assim, Carol, será que eu não posso começar a ler para eles? Só para ir lá ler alguma coisa assim? Então é isso. São os pequenos detalhes que você vê, não reclamar tanto, você começa a agradecer muito mais. Você está nova ainda, Nossa. você tem uma caminhada maravilhosa pela frente. Exatamente. E assim, se a gente tivesse, né, é aquela coisa, não existe o si, mas assim, você tem uma já caminhada... Já está no núcleo de animação vocacional, que já é uma diferença. Sim, já é uma diferença. Você já ter contato, entendimento, né? Isso é importantíssimo. Então... Bom, para encerrar, eu gostaria... já vão acabar? Já, infelizmente. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma passagem bíblica que assim, todo dia vocês carregam com vocês. Porque eu acho que todo mundo tem uma cada um guarda consigo alguma que fica marcada na cabeça. Eu vou falar primeiro, para você depois fechar até com chave de ouro, você aí, deve ficar um negócio legal. Eu sempre falo do Salmo 23, né? Se eu não postou nada, me faltará. Além disso, isso é fundamental para quê? Para você ter essa resiliência, ter essa sabedoria e enxergar além. Então, né, de você ter essa... eu confio, eu creio e vai dar certo. Então, isso muito para mim. Tem hora que pegou... e você começa a ter ali um discernimento de onde o que você está fazendo e onde você quer chegar. Então, acho para mim, mas você também. E o meu é Josué. Já está na minha blusa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, essa frase fica, eu escrevi à mão, está na minha geladeira. Então, assim, é isso, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O servir para a gente é tudo. E é isso aí, vocês falaram da questão do contexto teológico, contexto bíblico, e nós também temos um lema dentro da Semana Vocacional Marista: pela caridade, colocai-vos a serviço uns dos outros. Sim. Gálatas 5, perfeito. Versículo 13. Perfeito. E é assim que vamos agradecendo também a vocês nesse terceiro dia do episódio do nosso podcast Ir Além, Agir com Amor, que é justamente a temática da Semana Vocacional Marista. Agradecendo, né, a Fernanda, nucleante do nosso Núcleo de Animação Vocacional, ao casal Eric e Carolina, né? Que vocês possam também deixar aí suas considerações finais a todos que nos acompanham. Quer falar? Fala primeiro? Tá bom. Agradecer mais uma vez, né, o convite de estar aqui com vocês. Eu acho que essa oportunidade, né, é interessante para compartilhar, mas não só compartilhar, essa interação. Eu acho que isso é importante. De você passar um pouquinho, não falando que você é o Senhor da Verdade, não é isso. É mostrar realmente uma parte de experiências. Sim. Que eu acho que podem tocar alguém. E eu brinco muito com Carolina, né? Carolina, falou Carolina, eu falei Carolina. Que é o que, se tocar, ou se uma pessoa que seja, ao escutar, ouvir e assistir, nossa, é uma coisa que eu quero procurar mais saber, já valeu a pena. E eu acho que, tenho certeza que é muito isso. E esse parabéns também, mais uma vez, ao Marista, né, por essa semana. A gente está muito feliz de estar aqui, né? Não, muito feliz de estar realmente estar no colégio, ser pais Marista, isso faz toda a diferença pra gente na própria educação da nossa filha. E sem mencionar muita coisa, Maria Flor começou no Marista, ela saiu do Marista e a gente ficou sempre com aquela situação, gente, né? Faltava. Quando ela voltou, a gente teve certeza que ela voltou a ser a nossa filha, que sempre, né, e o acolhimento. E a gente, né, a nossa família também voltou como todo. Realmente assim. É uma família, gente. Exatamente. A gente se sente acolhido, amado ali dentro. É isso. Muito obrigado, mais uma vez. Nós que agradecemos, enquanto Núcleo de Animação Vocacional, enquanto Colégio Marista. Também agradecemos a todos que nos acompanharam pela Rádio América. A você que ainda não é inscrito no nosso canal de YouTube, vai lá, Colégio Marista Nossa Senhora da Penha, inscreva-se. A nossa meta para este episódio são pelo menos 50 inscritos. Ajude-nos a evangelizar, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, maratone os demais episódios. Durante essa semana teremos 5 episódios, já tivemos com um presbítero, com um diácono, hoje com um casal, teremos com o irmão Marista e também com os jovens do Laicato. Vocês são convidados também para que possamos ir além e agirmos com amor. Até a próxima, se Deus quiser.